Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Paliativo da SofosMed, um canal de conversa sobre cuidados paliativos, oncologia e hematologia. Eu sou o Vitor Silva. Eu sou Yane Amorim. Bom, nós estamos juntos aqui mais uma vez, você já sabe que o papo vai ser bom, né? Só que o tema de hoje, Aninha, é um tema um pouco mais difícil, podemos dizer assim. Vamos falar sobre Comunicação difícil em saúde. como é que a gente lida com essas situações, né? Então, comunicação de más notícias, comunicação difícil de saúde, é sempre um tema central nas propostas de cuidados paliativos, porque nós lidamos com situações de alta complexidade. E para falar de plano avançado de cuidados, para falar da trajetória de um paciente que muitas vezes modifica, né, por conta da sua função, da sua progressão de doença e tudo mais, é necessário que a gente traga, então, conversas, né, que são necessárias, porém consideradas difíceis. E aí, eu queria começar, na verdade, provocando você sobre o seu dia a dia. Independente de você ser uma excelente médica, né? Você lida com situações no seu cotidiano em que você precisa dar uma má notícia. Fala um pouquinho pra gente de uma situação que você precisou contornar ou que você precisa contornar todos os dias. Eu acho que a fala de uma notícia ruim, né, ela acaba sendo parte do nosso dia a dia, como um todo. A gente pode dar notícia ruim, má notícia em qualquer ambiente, em qualquer circunstância do nosso dia a dia, mas o foco nosso aqui especificamente é no dia a dia com o paciente, né, com o cuidado paliativo. Situações são inúmeras e até a gente reforça aqui, né, o conceito de uma boa comunicação, ela faz parte de uma competência específica do paliativista. Então, dentro da nossa formação, a gente também trabalha técnicas de comunicação. Então, dentro do nosso dia a dia, mediar conflito, por exemplo, é uma situação bem, talvez, corriqueira do dia a dia, né? A gente estar junto de uma família, por exemplo, que não está entendendo determinado plano avançado de cuidados, por que, por exemplo, que minha mãe não deve receber uma sonda para se alimentar, já que a gente precisa se alimentar para viver, doutora. Então, você chegar num consenso junto com essa família de que o dispositivo de uma sonda nasointeral pode, naquele momento, não agregar benefício dentro do plano de cuidado, acaba sendo uma má notícia, porque você vai trazer para eles que a alimentação, naquele momento, não é algo que é prioritário no cuidado. E a gente é de uma cultura que o alimento é igual a cuidado. Então, a dificuldade da aceitação de que eu não vou cuidar com comida do meu familiar, provavelmente ele está se aproximando da morte, ele está se ultimando por isso, acaba sendo uma comunicação de má notícia. Então, esse é um exemplo, tá? Eu costumo sinalizar, Vitor, muitas vezes, que não necessariamente a gente falar que um paciente vai morrer ou que ele está numa condição de ausência de resposta ao tratamento, essa é a notícia mais difícil, ou que a gente só lida com notícia difícil, a comunicação ruim é só essa. Qual é o seu Né? mais difícil, né? Entende? Então, muitas vezes, as verdades, elas precisam ser ditas, no entanto, a gente precisa identificar esses momentos específicos para que verdade eu vou precisar lidar em cada momento do adoecimento desse paciente e respeitar a condição dessa família ou dele mesmo de receber a notícia. E aí eu vou devolver a pergunta para você agora, tá? Existe técnica para isso? Existe ferramenta específica para isso? Conta aí. Certamente, sim. O que a Anne traz, assim, há uma complexidade, uma delicadeza de se tratar assuntos, né, de uma outra ordem, de um sofrimento que é multidimensional. Então, é como ela falou, assim, qual é o mais difícil, né? Não é necessariamente falar sobre a morte ou de diagnósticos ruins, mas muitas vezes mudanças de cenário. Isso pode ser mais compassivo, né? A gente sempre diz, tem uma máxima, né, nas nossas discussões aqui paliativas,
de que o sofrimento é algo que vai atravessar todos nós, pacientes, familiares e, por que não dizer, a equipe também, mas a informação, essa informação difícil, ela precisa ser da ordem do suportável. Então, se a gente não sabe se comunicar de maneira adequada enquanto profissional de saúde, a gente pode estar incorrendo numa ação chamada violenta. Comunicação violenta, comunicação nociva é um evento que ocorre diariamente nas instituições de saúde por profissionais que, apesar de não ter esta intenção, acabam, então, cometendo deslizes da comunicação e prejudicando mais ainda o processo terapêutico, né? Então, vamos tentar entender que outras ferramentas, então, nós temos aqui para poder auxiliar. Então, pensando numa estratégia mnemônica, né, estruturada, existe sim uma entrevista, uma conversa, que se resume numa reunião familiar, numa conversa com o paciente, né, e que deve ser feita aí em pares, em grupos, né, ou muitas vezes diretamente, mas sempre se utilizando de uma sequência adequada. Essa sequência, você sabe bem, aproveita muito da avaliação do cenário, então saber a história do paciente, qual é a situação naquela jornada, compreender o porquê que vai ter aquela conversa, e não simplesmente chegar de peito aberto, sem ler sobre a história, sem procurar saber das delicadezas desse caso. E aí, importante, tá, Vitor? Eu gosto de sinalizar muito que comunica-se bem quem escuta bem. E aí, nesse lugar, talvez a gente precise parar um pouco e, quando você fala assim, chegar de peito aberto e muitas vezes nem está situado no cenário, é outra palavra importante para quem comunica notícias difíceis, né? A gente precisa estar sempre compartilhando o cenário, é nos deixar ouvir. A escuta, ela é uma ferramenta extremamente valiosa, importante e útil na hora de comunicar uma notícia difícil. Então, começar essa conversa, né, por uma escuta, uma boa escutativa, vai ajudar muito a gente na condução de todo o falar. Né? Então, ouvir primeiro, falar depois. E às vezes, nessas condições, nessas situações, a gente acaba ouvindo muito mais que falando. E é nessa hora que a gente precisa ter o discernimento, como você citou, né? De que tudo aconteça no momento que tem que acontecer. De maneira progressiva. Progressiva. Olha como a escuta ela é poderosa, né? A partir da escuta que muitas vezes falas que não foram trazidas antes são trazidas naquele momento, né? A possibilidade de uma acariação positiva, familiares se ouvindo e reverberando sentimentos e impressões junto com a equipe, né? E para isso requer disponibilidade, não dá para a gente fazer isso num corredor de maneira adequada, não dá para fazer isso com diferentes alturas, do sentido de não estar olho a olho, de não estar de uma maneira aqui confortável. A equipe precisa estar confortável, certamente os familiares e os pacientes também. Então, a gente falou da preparação do cenário, do ambiente, a gente falou da possibilidade de escutar, e os trabalhos, né, até antigos, sobre comunicação, mostram o quanto que médicos não conseguem ficar ouvindo os seus pacientes ou familiares. Menos de 3 minutos foi uma média em um certo trabalho há pouco mais de 15 anos, quando, na verdade, a gente entende de que uma escuta adequada vai levar em torno de 10 minutos até que a gente possa pedir permissão, né, convidar aquela pessoa, o interlocutor, a poder falar, e aí eu possa falar também, e isso fica um fala, escuta, fala, né? Então, é um diálogo que deve levar, então, a um denominador comum. Isso leva algum tempo necessário, muitas vezes trazido pela própria pessoa que está ali, né, no centro da comunicação, para que ela possa trazer o conteúdo, que é o recheio dessa comunicação difícil, né? Não é a primeira coisa, então, que se faz. Entenda de que é necessário preparar o ambiente, inclusive mental, dessa pessoa para poder receber aquela notícia. E aí sim, dados biológicos, exames, conteúdo sobre evolução de função, avaliação prognóstica temporal, vai acontecer, mas de uma maneira dialogada e não vomitada, imposta pela equipe médica, né? Acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem, Aninha, não é não? Com certeza. E lembrar que a gente está lidando num sofrimento muito intenso. E muitas vezes esse momento da escuta, quando a gente vai comunicar algo,
o paciente ou a família, ele já tem a percepção de que vai ouvir algo que ele não quer ouvir. Verdade. Então, esse sofrimento ele acaba se exacerbando e a forma que essa fala chega para a gente, muitas vezes pode ter até tom agressivo. A gente precisa permitir que isso saia nesse momento, porque muitas vezes é a única oportunidade que tem de se extravasar esse sofrimento perante a equipe do cuidado paliativo, né? Então, daí a importância extremamente alta de se permitir ouvir, né? Então, a gente, enquanto médico, tem uma característica realmente de chegar sempre para falar, colocar o que eu quero que faça, como que deve ser feito, é assim. E não é infrequente nos depararmos em situações que precisamos ouvir antes de colocar essas práticas adiante. E quando a notícia vem? Quando a fala sobre um diagnóstico inesperado, uma progressão de uma situação de enfermidade, uma mudança drástica do cenário clínico, quando ela aparece, como lidar com a emoção do outro? Vou te falar, uma das primeiras perguntas que me fizeram, eu lembro até a situação, eu estava com uma turma de alunos, e a gente estava discutindo um caso, e aí uma aluna virou assim para mim e falou: professora, você chora? Choro, choro. E há de mal nisso, somos humanos. A comunicação prescinde humanidade, respeito. Você comunicar algo que está sendo muito desagradável de ser ouvido por outra pessoa exige respeito. E aí esse respeito muitas vezes é você permanecer em silêncio. Você dá o tempo da pessoa absorver aquela informação. Respeita aquela fala sua que doeu em alguém. E às vezes dói na gente também falar. Eu costumo sempre dizer isso, que não é fácil estar falando aquilo, tá? Então, o silêncio às vezes é a forma de você respeitar o que você acabou de dizer. Por que não se permitir emoção junto com quem está te ouvindo? Lembrar que muitas vezes essa pessoa que você está comunicando é alguém que você já está vinculado há muito tempo. A gente também sofre, a equipe também sofre. A gente só precisa ter cuidado muitas vezes com toque, tá? Eu gosto de lembrar que não é também incomum da gente ver sempre imagens de cuidado paliativo associado à mão, né? Que bom, significa que você está junto. Mas às vezes a pessoa não quer que você pegue nela, tá? Somos nordestinos, calientes, gostamos do toque, do abraço, mas naquele momento muitas vezes não é algo que a pessoa que está recebendo a notícia deseje. Ótimo, se ela se abrir para isso, que bom, a gente vai compartilhar. Mas não é sempre que isso é útil e desejado por alguém. Na verdade, é sobre ler a situação. Isso. Eu acho que se a gente tiver, além da técnica, né, que estamos falando, sensibilidade, é saber como lidar com aquela situação. Exatamente. Entendo que a gente acabou de trazer resume uma série de protocolos que são conhecidamente usados, né, no mundo para ensino de médicos residentes ou demais profissionais de saúde sobre como lidar com comunicação difícil, né? O mais conhecido é o SPIKES, S-P-I-K-E-S, uma mnemônica que fala sobre a avaliação de cenário, de escutativa, de se permitir, então, dialogar, para, então, adentrar na situação do conhecimento da doença ou da situação, a avaliação da emoção, para, enfim, resumir o planejamento pós-diálogo. Outros protocolos derivados, como o paciente, né, que vem do Brasil também, que tem um item como não abandonar o paciente. Esse momento da emoção que você falou bem, né? Um outro chamado NURSE, N-U-R-S-E, que fala também do acolhimento mais empático. São várias ferramentas que são disponíveis, né, em literatura, e certamente nós podemos trazer aí especificamente em outros momentos de papo paliativo, mas que são úteis, mas que não precisam ser engessados. Exatamente. A comunicação ela não é algo que você coloca na caixa, ao contrário, é algo que liberta e organiza o cuidado. Até porque
Você vai para comunicar, mas você não tem ideia de como essa comunicação vai ser recebida. Então, as reações, elas são as mais diversas. Muitas vezes você vai com a expectativa, nossa, vai ser tão difícil falar isso para aquela pessoa, e aí, de repente, ela aceita de uma forma muito tranquila, enquanto totalmente diferente do esperado. E aí, Vitor, eu vou voltar com uma pergunta para você, né? A gente acabou de falar aí de como organizar e arrumar, e aí você fala, e você respeita a emoção, você deu o silêncio, você deu a oportunidade, e depois? Uhum. O que é que se faz, né? Você vai sair, vai deixar alguém com uma notícia difícil. Que estratégia a gente deve ter? Certamente não é deixar a notícia difícil e sair correndo, e chamar Perfeito. um outro colega, né? Estamos falando de ações de equipe, então muitas vezes essas conversas são em pares, o médico com o enfermeiro, o psicólogo, alguém que participe do cuidado desse paciente, que esteja vinculado e que possa trazer aí uma contribuição terapêutica. É o planejamento pós-diálogo. Como seres comunicadores, nós temos então o dever de moderar, né, esta agenda aí de informações, mas também dar um norte. Muitas vezes é o direcionamento para profissionais a partir daquela tratativa que veio naquela conversa. Muitas vezes é a abertura de cenários que não haviam sido explorados antes, uma ordem de não reanimar, uma realocação, sair de uma UTI, vai para um quarto, volta para casa, ou a definição de uma fase ativa de falecimento numa instituição de saúde e que vai ser aberta a proposta de rituais familiares de despedida. Então é um momento de resumir a conversa, de checar as informações, de saber o quanto assertivo nós fomos da comunicação e o quanto que aquelas pessoas compreenderam também, e marcar um outro encontro, enfim, né? Então a gente não vai esgotar todas as possibilidades com uma conversa. Não se define plano de cuidados em apenas uma conversa. Isso é uma das coisas que tem que ficar clara, especialmente quem tem muita expectativa sobre o que o paliativista faz. Exatamente. E aí a gente volta um pouquinho no que falamos no início, né? Da ansiedade, muitas vezes, a gente dizer tudo, de falar tudo, num primeiro e num único encontro. Então, Exato. precisamos ter esse discernimento também, né? Faz parte da boa comunicação. Iane, como comunicadora, qual é a mensagem que você quer deixar após esse papo delicioso que a gente teve? A frase linda, que comunica bem quem ouve bem. Acho que escutar, sabe? Vamos aprender a ouvir as pessoas. Quando a gente ouve bem, a gente comunica bem. É isso. É isso. Esse foi mais um Papo Paliativo. Muito feliz novamente estarmos juntos aqui, trazendo mais conteúdo para vocês. Também. Não só técnica, mas também emoção. Esse é o trabalho dos cuidados paliativos. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Mais uma vez, adorei. Também. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.